Enfim, repercutir um pouco mais sobre o lance do Jô, o tal do gol lá de vôlei que ele fez no jogo contra o Vasco. Muita gente falando várias coisas, um monte de gente falando que foi uma parada errada que ele fez, outras pessoas falando que acontece, que talvez a honestidade no futebol. Bem, se você está assistindo esse vídeo, você deve estar ligado do que eu estou falando, o jogo Vasco e Corinthians. O Jô fez um gol com a mão e acabou que ele falou que não foi e tal. E lances assim costumam acontecer com futebol. Isso não é exclusivo do Jô. Tem gente que simula pênalti, tem gente que simula falta, tem gente que... O futebol brasileiro é voltado para esse tipo de coisa. Eu tava conversando com um amigo, ele me falou sobre esse lance do Jô e tal, e me lembrou de umas paradas minhas. Falou, pô, você quando jogava futebol, você dava uns migué desse. Falava que era falta quando não era, falava que era gol quando não era. E de fato, quando eu puxo para pensar, eu fazia isso mesmo e eu não via nada de errado nisso. Para o futebol, isso é normal. Você manda o miguezinho para vencer o jogo. O pensamento brasileiro já é voltado para isso. Acho que foi uma coisa absurdamente estranha o Rodrigo Caio ter feito aquilo que foi ele que pisou no pé do goleiro. Para quem não sabe, o futebol brasileiro, ele tá muito voltado para isso. É a tal malandragem, o tal jeito de vida, reflete tudo que há no Brasil. Então, o futebol brasileiro é muito voltado para isso. Ele tomou muita prega no Barcelona até ele aprender a jogar de pé, porque ele simulava demais e lá eles não gostam disso. O futebol europeu, ele não é de falar do lance do jogo. Eu quero lembrar a vocês o lance do Rodrigo Caio. Para quem não lembra, era um jogo Corinthians e São Paulo. O Jô estava pendurado, teve uma bola adiantada que o Rodrigo Caio foi proteger e ele acabou pisando no goleiro. O juiz estava longe e pendurado, consequentemente não jogaria o jogo seguinte contra o São Paulo. Isso beneficiaria o São Paulo, porque o Jô no momento era um atacante que estava com uma média alta de gols. Sendo que aí o Rodrigo Caio foi no juiz e falou que foi ele que fez. Ele assumiu a culpa, falou estranho o que o Rodrigo Caio fez. Foi algo fora do comum. Não é normal um jogador brasileiro assumir a culpa referente a uma jogada, principalmente uma que vai grande. Muita gente falava disso. Aí vamos falar sobre o Jô agora. Bem, nesse caso eu vou partir da premissa do meu pensamento. O que eu acho do lance? Na minha visão, do que eu entendi do lance, o Jô sabia que ele colocou a mão na bola. Quando ele vai para a área para cabecear, ele já vai cabecear com o braço lá na frente, na mão dele. Ele sabia que aquela bola bateu na mão dele. Claro, na minha opinião. Ele falou que bateu no corpo, porque ele não sabia onde bateu, e ele se jogou e bateu em algum lugar que ele não... Na minha mão, não foi errado e tal. E... sei lá, aí o árbitro iria tomar as atitudes dele. Há de se levar em conta uma coisa, que também na minha opinião, isso é na minha opinião, aquela bola iria entrar independente de se o Jô batesse nela ou não. Eu acho, na minha opinião, que aquela bola já iria entrar. Quando o Jô bateu, ela ainda não tinha entrado. Mas se independente dele bater ou não, ela iria entrar. Isso na minha opinião, logicamente. Tem gente que fala que não ia entrar, que ela estava mais na direção da trave, que ia bater e sair, whatever. Na minha opinião, ela iria entrar de um jeito ou de outro. Nesse caso, nós temos dois personagens muito importantes. Um deles é o Carille, o técnico do Corinthians. O técnico do Corinthians, na época do Rodrigo Caio, falou que foi uma atitude bonita, uma atitude importante, que o futebol precisa mais de... Teve gente que falou que não foi, e ele resolveu se isentar da situação, não quis dar uma posição sobre isso. Tirou o dele da reta e, o time dele ganhou, então o melhor para ele no momento é não falar nada. O importante foi o Jô. O que o Jô falou é que foi incrível. Eu vou colocar um trechinho para vocês verem. Olha. Eu me joguei na bola, não deu pra ver. Eu me joguei na bola, eu vi que a bola, não sei se ia entrar, eu me joguei. Agora eu não sei onde bateu. Ele vira e fala, olha, eu não sei, eu me joguei na bola e ela bateu. Se fosse na minha mão, eu tinha falado. Mas ela bateu em outro lugar do meu corpo, em outro lugar, que eu não sei qual é, e entrou. Bem, vamos lá. Mais uma vez eu estou falando sobre a minha opinião, o que eu achei do lance. Como eu disse, na minha opinião, o Jô sabe que a bola bateu no braço dele. Sinceramente, na minha opinião, se o Jô fosse metade do homem que o Rodrigo Caio ele no mínimo na entrevista tinha falado, olha, bateu na minha mão sim, mas eu não ia falar para prejudicar meu time.
Então, vocês podem falar aí o que vocês quiserem de mim, eu assumo, bateu mesmo na minha mão, mas vida que segue. O juiz que tava lá não viu, não marcou, não é responsabilidade minha marcar, quem marca é juiz. Na minha opinião... Enfim, mas não foi isso que ele fez. Ele continua batendo na mesma tecla, que não foi, que ele não viu onde bateu, que bateu em algum lugar aleatório do corpo dele. Enfim. Aí você vai falar, então você está falando que o Vasco é santinho, que o Vasco não simula. Não estou falando isso. Eu sei que todos os times do campeonato fazem isso, não é exclusivamente o Corinthians. Todos os times do campeonato, em algum momento do campeonato, já foram favorecidos pela arbitragem, poderiam ter feito tal fair play e não fizeram. Então é aquele negócio que todo mundo vai ficar apontando, tipo, você é tão sujo quanto a pessoa, mas você vai ficar apontando. Como eu disse, isso é do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é assim. E é uma coisa que ninguém quer mudar. As pessoas não querem mudar isso. E vai continuar assim, gente. Infelizmente. Agora, levando sobre um outro atenuante. Sobre o tal recurso eletrônico. É necessário recurso eletrônico? Cara, vamos lá. O Flamengo já teve uns 2 ou 3 lances nesse campeonato que magicamente o jogo voltou, o juiz voltou atrás no lance. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. O jogo ficava parado cerca de uns 5, 10 minutos e de repente o juiz voltava na decisão, a decisão corretamente. Muito foi se especulado que os árbitros, quando já apitavam com o Flamengo, usavam recurso eletrônico. Nunca foi provado. Mas era bem estranho aquela parada que dava de horas e de repente o juiz magicamente tinha um vislumbre assim, eu errei, vou voltar na minha decisão. No caso desse gol do Jô, esse recurso eletrônico iria ajudar. Aí você fala, pô, mas a bola iria entrar de qualquer jeito. Sim, iria entrar, mas se o Jô participou da jogada, automaticamente ele anulou o lance. Ele contribuiu com uma coisa errada. Seria mais ou menos a mesma coisa se um jogador tivesse chutado a bola em gol, que iria ser gol, e outro jogador em impedimento interceptasse e fazia o gol. Automaticamente o gol seria anulado porque alguém em situação irregular estaria interferindo diretamente. Nesse caso desse gol, que a bola iria entrar, quando o Jô interferiu, ele automaticamente anulou o gol. Essa seria a visão correta referente a isso. Se o Jô não tivesse feito nada, ou então pelo menos não tivesse posto o braço na bola, tivesse tentado e errado, gol limpo. Enfim, vida que segue. Mas talvez seja a hora de começar a discutir, porque aquele árbitro do lado do campo, aquele cara tá recebendo pra nada, põe eu lá. Que aqueles caras não recebem pouco. Eu, sinceramente, eu tô à disposição, CBF. Eu tenho uma visão boa, daquele ângulo que ele tava ali, eu consigo ver até outro lado da arquibancada. Então... cara, é incrível. O cara tava tipo 10 metros do lance e o braço do Jô tava tipo na frente. E o cara não viu. É muito complicado esses árbitros. Eu não sei se o cara tremeu porque tava no Corinthians, não queria invalidar um gol contra a torcida visitante. Eu não sei se ele de fato não viu, o que seria pior ainda, porque o cara tá ali pra isso. O único trabalho daquele cara é evitar esse tipo de lance. Ele tá ali única e exclusivamente para isso. Basicamente é isso. Eu acho que eu já me alonguei bastante referente a isso. Eu já dei minha opinião sobre o lance. Você pode discordar, você pode achar que é mimimi, que é isso, que é aquilo. Na minha humilde opinião, o Corinthians jogou melhor que o Vasco. Se fosse para ver um vencedor por merecimento, eu acredito que deveria ser mesmo o Corinthians, porque jogou melhor que o Vasco. Porém, ganhou com um gol irregular. E isso para mim é errado. Mas aí vai da cabeça de cada pessoa achar o que é certo ou não nesse tipo de coisa. Bem, basicamente é isso. Mas me diz você, o que você acha desse tipo de lance? O que você acha sobre tal fair play no futebol? E você, se fosse você lá, você teria se acusado e prejudicado seu time? Ou você teria agido honestamente, independente de como você seria recriminado? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo pra me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.